Olá galera, eu sou o Hugo, vamos continuar aí com mais uma videoaula. Tô demorando um pouquinho aí para postar as aulas porque eu tô meio sem tempo, mas vamos aí continuar. Eu troquei o programa, agora eu tô usando o DevC++ aqui 4.9, porque ele tem essa versão já em português, então isso vai facilitar bastante aí pra gente estar dando sequência nessas aulas, pelo menos na parte de menu, porque a parte dos comandos, né, todo comando aí em programação é em inglês. Então a primeira coisa ali para pedir um novo para a gente dar o início, hoje eu já vou começar a mostrar algumas funções e parâmetros aí a serem usados no C++, só vir lá em arquivo, pedir um novo. Arquivo fonte, para a gente começar a colocar aqui esses parâmetros. Para você inicializar um programa, você tem que ter um cabeçalho, e esse cabeçalho no C++ vai ser sempre esse aqui, ó, include iostream. Então, todo programa tem que ter o cabeçalho. Todo o cabeçalho que nós vamos utilizar vai ser esse aí. Para que serve o cabeçalho? Ele ajuda a ler algumas das funções do programa. O que é função? Para você executar alguma coisa, por exemplo, se você quer aí que apareça uma mensagem para o usuário, é através de uma função que você vai fazer isso. Se você quer que o programa feche, uma função que vai fazer ele fechar. Que ele inicie, uma função que vai iniciar, e assim vai. Então eu vou estar passando algumas funções já nessa primeira videoaula e inicializar aí criando uma telazinha, né, de um programa básico. Então tá aí o cabeçalho. Barra barra, essas duas barras aí, para que elas servem? Para você colocar comentários. Isso vai ajudar muito a gente também nessas primeiras aulas. Então eu vou colocar um comentário ali, lembrando que isso aí não aparece, não faz parte do programa, só para ajudar vocês a guardarem, que é o cabeçalho dele. Então o cabeçalho está pronto. A segunda parte nós vamos colocar agora aqui um parâmetro para ajudar a ler as funções. Se não tiver esse parâmetro, o programa não funciona. Então vai introduzir funções nele para um determinado fim, tem que ter esses parâmetros. O primeiro aí vai ser using namespace. Então, como eu falei, ele ajuda a ler essas funções aí. Ponto e vírgula, porque toda função ou parâmetro tem que ser finalizada com ponto e vírgula. Então, esse parâmetro aí, nós vamos finalizar ele com ponto e vírgula. Descendo para a linha de baixo, o que nós vamos fazer? Iniciar a primeira função. Qual função? Função para carregar, para dar início ao programa. Que função é essa? Int main. Toda função termina aqui, ó, né, no final do nome dela, com os parênteses, abrindo e fechando parênteses. Toda função. Então, toda função que colocar ali no final. Se não colocar, esquecer um ponto e vírgula, depois o programa próprio vai avisar. Isso a gente vai ver mais pra frente aí. Então, essa função é a função que dá início ao programa. O que acontece aqui para inicializar comando, passar um recurso para a função? Começar ela com a chave. Então, eu coloquei ali. Eu iniciei o programa. O que eu quero, né, que aconteça ali? O que eu quero que faça? Nessa primeira aula vai ser só para mostrar mesmo, né, uma mensagem ali para o usuário. Então, qual comando que eu inicio uma mensagem? Quando eu quero que apareça algo na tela ali para mim. Count. Então, esse é o comando para você exibir uma mensagem para o usuário aí. Por que esses dois ali, né, parâmetros, esses dois símbolos de menor? Para avisar que o programa vai seguir, vai ter uma sequência depois daquele primeiro parâmetro ali. Que sequência é essa? Eu falei que esse parâmetro aqui, o count, ele serve para você, né, exibir uma mensagem. Tem outros que servem também, nós vamos ver mais para frente. Só que eu preciso declarar ele ali, então dá mais trabalho aí. Vou ter que entrar em um recurso mais avançado. Nós não vamos ver agora isso. O que eu vou colocar ali, né, para aparecer? Toda mensagem tem que vir entre parênteses e entre aspas. Então, eu vou colocar iniciando um programa. Eu quero que, por enquanto, ele exiba para mim isso aí na tela. Fechei os aspas e os parênteses, joia. Próximo passo aqui, ó. O que eu quero que faça? Depois que acontecer isso, o cursor, ele vai continuar intermitente aqui na frente, ó. Eu quero que ele pule uma linha, que ele desça uma linha. Aí eu tenho que usar o comando N. Troca uma linha. Isso eu vou explicar também melhor quando ele já estiver funcionando.
todo o comando ou função, né, que eu falei, eu termino como ponto e vírgula. Terminei ali ela. Eu preciso agora de fazer o seguinte, de fechar essa função. Então eu abri ela, eu vou fechá-la. Certo? Se eu executo ele dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai executar, não vai dar para ver nada, porque ele vai executar e terminar. Eu preciso de parar ele. Então, para parar, eu vou usar, né, passar uma próxima função, a função gacha. Se eu vou inserir mais uma função aqui, ó, eu não posso fechar ele por enquanto, eu tenho que deixar no corpo do programa ainda. Então, eu iniciei o corpo dele aqui, ó, int main, coloquei o colchetes, que eu falei que é o início, né, da função. Então, se eu coloco ele ali, eu finalizei o programa. Por enquanto, eu não vou finalizar, eu vou colocar mais essa ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual função que eu deixo ele parado? Getcha. Pronto. Toda função eu finalizo ela, eu termino ela, como eu falei, com os dois parênteses ali no final. E não quero passar parâmetro nenhum para ela, então eu posso colocar também o ponto e vírgula. Agora sim eu finalizo o programa, a estrutura que eu criei dele, que é essa aqui, ó, com duas funções aqui, uma para ler, né, para mostrar uma mensagem para o usuário count, e outra para deixar ele parado, para ele não finalizar. Vamos entender, né, para que serve isso tudo aí, executando ele. Para executar, aí vai ter aqui alguns botões. Copilar, executar. Primeiro, antes de executar o programa, eu preciso copilar, para ver se não tem nenhum erro. Então, eu vou copilar e executar. Esse botãozinho ou a tecla F9. Vamos ver se não tem nenhum erro. Primeira coisa que ele vai pedir é para salvar. Eu vou colocar aqui, iniciando, salvar. Tá compilando, se não der nenhum erro, ele vai colocar aqui, ó, done. Se der um erro, ele vai mostrar a linha ali com erro. Geralmente vai acontecer muito de vocês esquecerem um ponto e vírgula, alguma coisinha ali. Então ele passou direto, né, não teve nenhum erro. O que aconteceu aí, ó? Ele colocou a mensagem que eu pedi para exibir, iniciando um programa. Se eu não coloco esse comando aqui, ó, NL, o que aconteceria? Ele continuaria aqui, ó, na frente. Então eu pulei, eu desci uma linha. Se eu não coloco o comando get, que é para dar uma pausa nele, para parar ele ali, ele abriria essa tela e fecharia ela logo em seguida. Aí, por exemplo, vamos supor que eu esqueça de colocar algum parâmetro ali, um ponto e vírgula, um parênteses, por exemplo, esse último aqui, o colchete. Eu esqueço de fechar, né, finalizar a estrutura do programa ali. Quando eu copilar, olha o que vai acontecer. Ele vai dar um erro ali, ó, naquela linha onde eu esqueci o que está faltando, né? No caso, o colchetes. E vai avisar aqui para mim embaixo, ó, que está faltando ele. Geralmente, ele não especifica assim, não. Ele fala que tem um erro na linha, né? Tudo em inglês ali também. Tem que estar, para quem não é bom em inglês, aí traduzindo para conseguir achar o que está faltando. Às vezes demora. Então, se eu introduzo ali, ó, o que está faltando, aí ele consegue compilar, né, e executar aí o programa. Então, nas próximas videoaulas nós vamos continuar. Quem gostou, inscreva-se aí no meu canal e clique em gostei para ajudar a divulgar.